Protestantes sempre foram reacionários e coniventes com a opressão. Bom, talvez não. Igualdade, horizontalidade nos cultos, simplicidade voluntária, forte posicionamento contra a guerra, aversão a autoridades e hierarquias religiosas, construção de redes de solidariedade e ajuda mútua, pioneirismo na luta contra a escravidão e muita aveia. Ops, na verdade, muito chocolate. Esse é mais um episódio da série Socialismo é Louvar a Deus. Hoje é dia de entender a espiritualidade, a capacidade de encontrar a Deus dentro de si mesmo e sem nenhum burocrata religioso como intermediário. Vamos entender a capacidade de aliar a religiosidade à justiça social. É dia de falar da seita protestante, provavelmente mais atuante em movimentos sociais na origem e no desenvolvimento do capitalismo. Falaremos do passivismo radical dos Quaker. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa aveia para você que toma o seu café. Antes que você associe aveia aos Quaker, peraí que a gente vai corrigir este erro histórico, hein? Eu sou o Guilherme Prado e estamos em mais um Vozes Livres depois do sucesso da nosso primeiro episódio falando dos anabatistas e de Thomas Mintzer. Vamos hoje falar da seita Quaker, dos Quakers. Esses caras são muito legais, tá? Longe de serem socialistas, a Sociedade dos Amigos dos Quakers tem aspectos de reformismo radical na sua origem e depois do desenvolvimento da sua seita também. Isso os aproxima de uma ética de esquerda. Desde o início dessa seita que a gente vai falar hoje, o quakerismo, existe uma vontade, um desejo de reviver o cristianismo primitivo. E como a gente já falou, isso os aproxima de uma ética de esquerda porque dentro dos primeiros apóstolos a gente tinha uma ética de igualdade econômica, inclusive. Os Quakers são adeptos da simplicidade voluntária, da vida em comunidade, são trabalhadores e pacifistas ativos desde a origem do sistema capitalista. Vamos a breves características dos Quakers. Uma igreja radical nascida em tempos radicais. Assim, eles se autodenominam no site quaker.uk do Reino Unido. Essa seita aí acabou surgindo em meados da Guerra Civil Inglesa, no século XVII, e acabou se consolidando depois dela. Ela contribuiu muito para o avanço do programa mais progressivo que pautava os trabalhadores envolvidos nesse momento histórico. Como a gente já falou aqui, eles se autodenominam a Sociedade dos Amigos, e isso é muito maneiro. E vocês vão ver porque eu acho eles muito maneiros também. Começando pelo aspecto do comportamento, né? Dentro dos cultos Quaker, ou dentro dessa seita, não existem regras rígidas, cultos rígidos ou sacramentos rígidos. Eles costumam ser muito progressivos e basicamente tudo é decidido por consenso progressivo e por meio de assembleia. Por isso que, em 1975, alguns Quakers já se colocavam ao lado da luta contra a homofobia. Em 75, a reunião anual dos Quakers da Austrália acabou declarando oficialmente: a Sociedade Religiosa dos Amigos na Austrália pede uma mudança nas leis para eliminar a discriminação contra homossexuais. Essa declaração é feita à luz do desejo da sociedade de eliminar a discriminação e a perseguição na comunidade. A sociedade também apela a todas as pessoas para que busquem mais conhecimento e compreensão da diversidade das relações humanas e afirmem o valor do amor em todas elas. É claro que alguns grupos Quakers podem ser mais conservadores. Por causa da doutrina assembleísta, a gente vai ver muito avanço em várias sociedades Quakers, mas naqueles lugares que os grupos forem um pouco mais conservadores, a gente pode não ver uma intensidade tão grande assim em avanços sociais ou de igualdade. A revelação para os Quakers ela é contínua. As escrituras elas são importantes, mas não são tão centrais assim quanto em outras doutrinas. Então quer dizer que essa verdade divina ela continua acontecendo. Se falou com a galera da Bíblia, pode falar com qualquer um de nós. Isso necessariamente ia deixar a igreja bem pé da vida. Como a gente disse, e vocês podem ver aí na tela, existe essa horizontalidade nos cultos, com crianças, mulheres e homens participando de forma igualitária. Os amigos em diferentes graus não curtem credos muito rígidos, como a gente disse. Então não tem autoridade religiosa nos encontros. Tem coordenadores, um pastor que é coordenador daquele momento de encontro. Então, isso que vocês estão vendo aí na tela é muito comum. Reuniões circulares, onde todos são iguais e podem
externar os seus incômodos ou a sua experiência religiosa. Mas galera, desde ali do século XVII, eles sendo mal vistos pela ordem vigente, os quakers insistiam em fazer reuniões públicas onde eles eram constantemente atacados. Eles eram comerciantes muito transparentes e honestos. É por isso que a aveia quaker, apesar de não ser feita por quakers, ela levava e leva até hoje. Você já deve ter comido uma dela aí, não? Tá lembrando agora daquele seu café onde você derramava aveia quaker na sua tigela? Sim, aquele rosto era usado por causa dessa honestidade. Os quakers, desde a origem do capitalismo, tinham muitas ressalvas e críticas àqueles especuladores. Então eles usavam preços fixos nos seus comércios. Isso ajudou a consolidar essa reputação de gente honesta. É claro que eles organizavam também negócios capitalistas, às vezes até cooperativas, sim, eram tocadas por quakers, mas eles foram, num geral, muito pioneiros em direitos dos trabalhadores. Concederam e estiveram envolvidos na construção de alguns sistemas de previdência. As empresas quakers, no geral, financiavam moradias, parques e algumas outras políticas de bem-estar social para os seus trabalhadores. Claro que isso depois perde força, principalmente com o advento das sociedades anônimas, com o desenvolvimento das questões das ações das empresas, mas esse é papo por outra hora. O que é importante colocar é que na origem do capitalismo eles foram importantes nessas questões trabalhistas. Obviamente, como foi com os anabatistas que vocês viram no último episódio, os quakers foram seriamente perseguidos, torturados, inclusive mortos por causa dos seus valores, dos seus credos. Eles questionavam não só a igreja vigente que estava se consolidando com Lutero, com aquela reforma protestante conservadora, mas também as desigualdades da sociedade. Assim, a gente teve o triste episódio que é meio que um marco na história dos quakers, o episódio dos mártires de Boston, que aconteceu ali em meados de 1659 e 61, onde Marmaduke Stephenson, William Robinson, William Ledra e Mary Dyer acabaram sendo assassinados. Foi assim que, por defender a liberdade religiosa, questionar a autoridade do credo, eles foram banidos de Massachusetts. Ali foi proibida a entrada dos quakers, sob pena de morte. Esse foi um dos motivos pelo qual William Penn, Pensilvânia, um quaker que criou um tipo de colônia quaker na Pensilvânia. E muitos dos perseguidos acabaram indo para lá. William Penn também foi um dos precursores da liberdade democrática ou da democracia burguesa, por assim dizer, e também de um constitucionalismo nos Estados Unidos. E, apesar dessas perseguições, os quakers se mantiveram como protestantes, no sentido de protesto mesmo, e seguiram demandando liberdade e igualdade social e, principalmente, religiosa. Então, nesse ponto de vista, a gente pode sim dizer que eles foram pioneiros da desobediência civil e do pacifismo radical nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, galera do Jones, você que está curtindo esse episódio até aqui, ele ia ficar muito grande, mas também por fins estratégicos, a gente vai estar lançando na próxima terça a segunda parte desse tema tão interessante. Vocês têm curtido esses temas de religião, socialismo é louvar a Deus? A gente vai falar das evidências históricas do pacifismo radical dos quakers lá no nosso canal, no Vozes Livres. Então já corre lá, abre uma outra aba, digite Vozes Livres e seja um socialista de verdade e segue a gente por lá para ver o episódio parte 2 da semana que vem. Eco salve, tchau!